Estamos no 18º domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, rezamos neste mês de agosto pelas vocações. Particularmente neste primeiro domingo do mês de agosto, rezamos pelas vocações ordenadas, por aqueles que exercem o presbitério, sacerdotes, e nos 3 graus que o sacerdócio possui: episcopado, presbítero e diácono. E antes de falar do conjunto da liturgia da palavra, é importante deixar registrado isso, que é necessário que os fiéis apoiem os sacerdotes. Às vezes a gente ouve muita crítica, muito resmungo, muitas situações em que as pessoas têm afrontado, inclusive, os padres, e muitas exigências, esquecendo que o sacerdote, ele tem uma consagração diferenciada, ele exerce uma função diferenciada, ele é canal da graça para o povo no ministério ordenado, mas ele não deixa de ser uma pessoa como todos nós somos, com qualidades e defeitos, com acertos e erros, com virtudes e com problemas e necessidades. Então é importante que nós nos ajudemos. Não dá para ficar olhando para os nossos sacerdotes como eles fossem vilões, ou querendo que eles sejam um reflexo da fé que eu acho que eles têm que ser. É preciso amá-los, acolhê-los, é preciso dialogar com eles, é preciso também considerar a humanidade de cada sacerdote, para não instrumentalizá-los, para não tratá-los como coisa, e para não fazer da igreja um balcão de exigência onde o tempo inteiro eu estou exigindo dos sacerdotes isso ou aquilo. É certo que, por serem pessoas, erram, falham. Então vamos dialogar, vamos ter a paciência, a compreensão, vamos rezar por eles e apoiá-los. Então isso é importante, ter essa visão. E essa homilia ficaria incompleta se hoje eu não dissesse isso. Mas mais importante que isto é esse conjunto da liturgia da palavra que nos mostra o povo procurando Jesus. E nós podíamos nos perguntar por que aquele povo estava procurando Jesus? O que eles queriam com Jesus? E, infelizmente, eles não estavam procurando Jesus porque viram nele um sinal de Deus Pai. Infelizmente, não estavam procurando Jesus porque viram nele o Messias, o Salvador. Eles estavam procurando Jesus por causa daquilo que foi, inclusive, o evangelho do domingo passado, no 17º domingo do tempo comum. Jesus multiplicou os pães. Então eles estavam procurando Jesus porque eles queriam comer novamente, porque eles queriam pão novamente. E veja bem, como Jesus, que não condenou eles, acolheu,
também não estou condenando procurar Jesus por causa das nossas necessidades. Aquele povo tinha uma necessidade e procurou Jesus para satisfazer aquela necessidade. Isso não está errado. O problema é nós reduzirmos Jesus a um mero instrumento para satisfazer as minhas necessidades. Você rebaixa Jesus da categoria de Deus. Você faz dele um instrumento para satisfazer o que você deseja. E, infelizmente, muitas vezes nós, quando se trata de religião, de fé, de prática de fé, nós instrumentalizamos Deus. Então não está errado buscá-lo por causa das necessidades. Porém, não pode ser só por causa das necessidades. Então, é uma pergunta que se impõe para nós hoje por que eu procuro o Senhor? Por que eu venho à Santa Missa? Por que eu rezo o terço? Por que eu faço adoração? Por que eu me confesso? Por que eu pratico a minha fé? Por que eu faço a novena? Por que eu procuro Deus? Porque no Evangelho eles estão procurando por causa das questões terrenas, por causa de questões materiais. E alguns até por causa do sofrimento, por causa da busca da cura de uma doença, porque está preocupado com um parente, com um amigo, porque está desejando resolver um problema, porque tem uma angústia. Tudo bem, eu não estou dizendo que está errado procurar Jesus para resolver um problema, uma angústia, uma dificuldade que eu tenho. Mas não pode ser apenas por causa disso. Porque senão, como eu disse, nós vamos instrumentalizando Deus. Eu vou querendo colocar Deus ao meu serviço, para quebrar o meu galho, para resolver os meus problemas, e só isso, e nada mais. E aí falta um processo de conversão, falta um processo de comprometimento, falta uma adesão ao ensinamento de Cristo, a verdade que Ele nos traz. Ou seja, para resolver os meus problemas eu preciso de Ti, Senhor. Mas na hora que o Senhor pede que eu preciso renunciar a alguma coisa, isso não. Para resolver os meus problemas, eu preciso de Ti, Senhor. Mas, para sair de uma vida irregular e voltar-se para Deus e mudar de vida, isso eu não quero. Então, a gente muitas vezes instrumentaliza Deus. E o pior, que eu já tenho dito em outras homilias, nos nossos tempos nós transformamos religião e Deus em produto. E quando eu penso Jesus e quando eu penso igreja como produto, vem aquela máxima que nós usamos no Brasil: freguês sempre tem razão. Então, quando eu procuro a igreja, eu já procuro cheio de razão. Tem que ser o meu horário, tem que ser do meu jeito, tem que me atender do jeito que me agrada, tem que fazer tudo como eu penso, porque senão eu saio dali cuspindo fogo. Se não for o horário que eu quero, eu brigo. Se não tiver o nome da missa e não leu, eu brigo.
Se o horário do batizado não é como eu como nos meus moldes, porque eu queria fazer uma outra coisa, um outro horário, eu saio criticando. Se não houve o atendimento naquele horário porque houve um imprevisto, eu já saio dizendo que a igreja não presta. Se tem a exigência de fazer o curso de noivo, essa igreja não presta. Então, ou seja, eu trato Jesus, a igreja, como um produto. E trato padres, freiras, religiosos, religiosas, secretárias das paróquias e também coordenadores e movimentos dentro da igreja como se fossem empregados que têm que me servir, e se não fizer do jeito que eu penso, a igreja não presta. Aí já ameaça logo, eu vou para outro lugar. É por isso que a igreja é desse jeito. Dizer, quando eu procuro Deus só para satisfazer necessidades terrenas, bens materiais, ou necessidades daquilo que eu penso, do que eu gosto, da minha maneira de ser, eu acabo transformando Deus em um produto. E como o freguês sempre tem razão, eu logo brigo, critico, resmungo, faço confusão, fico cheio de direitos e esqueço que Deus não é produto. A igreja não é produto. A igreja e Deus não é para me agradar. Muito pelo contrário, o que a igreja prega e o que Deus nos ensina deve nos incomodar. É para nos desagradar mesmo, para ver se faz a gente pensar, para tirar a gente do nosso comodismo, para repensar a vida. A verdade de Deus confrontada com a nossa vida e com as mentiras do mundo tem que incomodar e não agradar. Tem que me fazer repensar a vida e não me acomodar na situação em que eu estou, onde eu não vou progredir, não vou amadurecer. Portanto, quando eu procuro Deus apenas para satisfazer as minhas necessidades, eu não estou me comprometendo com Ele, não estou aberto à verdade e ao ensinamento dEle. Eu quero apenas que Ele resolva o problema e satisfaça as minhas necessidades. Ou seja, Deus é um empregado meu, Deus é um instrumento nas minhas mãos para resolver os meus problemas e atingir as minhas metas. Deus é um produto que eu estou comprando para eu me sentir bem e ficar satisfeito. Essa é uma relação equivocada da fé, e é por isso que não tem conversão, e é por isso que não tem renovação da vida, é por isso que não tem restauração, e é por isso que muito católico não se converte. Porque Deus não é produto. E outras vezes nós procuramos Deus pela motivação errada, motivados por essa questão material, que nós queremos trocar com Ele. Olha aí, Senhor, eu vou rezar um terço, vou mandar um terço aí para cima, e o Senhor me devolve aí que eu estou querendo ganhar isso, isso e isso. Ou seja, faz negociata com Deus, né? Como se Deus precisasse do terço que eu rezo. Você já parou para pensar? Deus não precisa das tuas orações. Como é, Frei? É. Deus é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Ele criou tudo, Ele sustenta tudo, Ele não precisa de nada. Porque Ele é Deus, Ele é completo e infinito. Quando você reza, você não está fazendo um favor para Deus, nem para a igreja, nem para o padre. O primeiro beneficiado da sua oração é você mesmo, é você que precisa da oração que você faz. Porque essa oração que você faz te coloca em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus abre o teu coração para Deus agir em você. Então a oração não é uma troca com Deus, uma oração é uma comunicação com Deus que permite que Ele haja em mim e renove a minha vida. Mas quando eu penso que oração é uma troca, eu rezo uma Ave Maria e peço um carro 0 km. Eu prometo que vou andar de joelho dentro da igreja para resolver um problema da minha vida. Mas Deus não está preocupado se você vai andar de joelho dentro da igreja.
Ele quer a nossa salvação, porque nos ama. Ele quer nos dar a vida eterna e para isso precisa da nossa colaboração para que a gente se converta. Então a melhor promessa que alguém pode fazer para Deus é a conversão do seu coração, é um comprometer-se com Ele, é um envolver-se com Ele, é ter uma amizade com Ele, é buscá-lo porque Ele é o sentido da minha vida, a razão do meu viver e a grande meta da minha existência. E é nele que na eternidade eu serei pleno. Essa é a principal razão de buscar a Deus. E quando, como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado, quando eu busco Deus por primeiro, eu vou resolvendo os problemas da vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as situações de sofrimentos eu vou enfrentando elas com a força de Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu procuro a verdade dele, essa verdade vai me conduzindo, vai me ajudando a vencer os desafios da vida. Só que a gente não percebe isso. Portanto, esse é o problema do evangelho de hoje. Não do evangelho em si, das pessoas aqui do evangelho, como elas estão se comportando, e que é um comportamento que nós temos até hoje. Eu procuro Deus pelos motivos errados. Eu procuro Deus instrumentalizando Ele. Eu procuro Deus fazendo dele um empregado. Eu procuro Deus apenas para quebrar os meus galhos. Eu procuro Deus para fazer uma troca com Ele. Eu procuro Deus porque eu espero uma solução mágica para os meus problemas, que não existe solução mágica. Eu procuro Deus porque eu faço dele um produto que tem que satisfazer os meus desejos, caprichos e vontades. E é por isso que nós não crescemos na fé. É por isso que nós não amadurecemos na fé. É por isso que a nossa conversão ela acaba não acontecendo. E é por isso que também a vida de santidade acaba não acontecendo no nosso coração, porque viver a fé não é isto, não é essa procura de um Deus só para satisfazer minhas necessidades. Portanto, a pergunta é pertinente. Por que eu e por que você procura Deus? É para ouvir a verdade dele, deixar essa verdade renovar a sua vida? Ou é simplesmente para você afirmar as suas verdades de acordo com aquilo que lhe convém? Porque aquilo que não me convém, eu digo, não, isso aí já é demais. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Por que você procura Deus? Tudo bem, colocar as tuas necessidades, não tem problema, mas não pode ser só isso. Tudo bem, entregar as tuas dores, isso é importante, mas não pode ser só isso. Tudo bem, fazer os teus pedidos, isso é importante, mas não pode ser só isso. Tudo bem, apresentar uma situação da sua vida que não está bem, você precisa do auxílio dele, é importante. Mas se Deus não for procurado porque você quer corresponder ao amor dele, se Deus não for procurado porque você quer que a verdade dele te conduza, se Deus não for procurado porque você quer a salvação que ele te oferece, se Deus não for procurado porque você não quer colocar ele como razão e sentido do seu viver, fica incompleta a procura. Fica pela metade. E é por isso, repito, que a conversão não acontece, que a santidade não acontece em nossos corações. Porque às vezes a procura, ela para apenas nos motivos terrenos e materiais.
não há uma busca do alimento para a vida eterna. Portanto, peçamos a Deus que nos dê sabedoria, discernimento e nos ajude, com as luzes do seu Espírito, a procurá-lo, porque Ele é o nosso Salvador. A procurá-lo, porque Ele é o sentido, a razão do nosso viver. A procurá-lo, porque Ele é a grande meta a ser atingida no final da nossa vida. A procurá-lo, porque nós vemos que a verdade dele realmente é a verdade que liberta e que restaura as vidas. A procurá-lo, porque eu quero ser um amigo de Deus e quero corresponder ao seu amor que já é derramado em minhas vidas, em minha vida, melhor dizendo. E o resto virá por acréscimo. Os problemas serão enfrentados com a força de Deus. As dificuldades serão enfrentadas com a força de Deus. Os sofrimentos serão superados com a força de Deus. E as situações difíceis serão superadas com a força de Deus, porque ao procurá-lo para corresponder ao seu amor, todas essas coisas virão por acréscimo. Serão resolvidas porque eu estou caminhando com Ele. Procuremos Deus pelos motivos corretos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.